Isso é uma característica muito forte do júri, a necessidade do contratante. E o que um artista, uma banda precisa, afortunadamente uma música bombou, viralizou. Trabalhar de música foi depois que eu saí da produtora MC3, né? Onde ela fazia o agenciamento de carreira da banda Rory e do Fiuk. Ali eu tive acesso a muita coisa, peguei bastante experiência e aí eu falei, eu posso tocar as coisas por mim mesmo. Depois disso foi onde eu decidi realmente fazer a minha carreira, a minha agência, embora tenha trabalhado no estúdio VIP, né? Mas aí foi a última experiência mesmo, mas eu me senti apto para ter essa autonomia. Aí depois disso eu comecei a focar 100% na Seta Reta. Essa é uma boa pergunta, né? Quando eu comecei na música, que tive acesso à rodagem, etc., eu não tinha bem definido aonde eu queria chegar. Eu tinha um desejo, desde sempre, de trabalhar com música. O curioso é que há 1 ano e meio ou 2 antes disso, eu escrevi e coloquei exatamente o que eu queria fazer. Eu coloquei olheiro de banda, produtor musical, trabalhar com cinema, trilhas, e coloquei isso, ficou muito nebuloso. Mas era trabalhar com música. E eu conversava com algumas pessoas, né, do mercado da música, e falei, mas eu quero trabalhar com música. E eu entendo, a pessoa não tinha visão de como eu poderia me encaixar, eu não sabia o que fazer. Então, quando eu estava trabalhando de road, quando eu estava trabalhando de montador nessa empresa de locação de som, fazendo produção de estrada, trabalhando em festivais, como diretor de palco ali, eu sabia que eu estava inserido, que eu estava curtindo, mas eu não tinha certeza. Eu tinha uma leve sensação de que eu iria empresariar um artista, de trabalhar com algum projeto que seria um sucesso, e isso seria a salvação na minha vida, né? Era uma sensação parecida assim, sabe? Não estava claro, nebuloso, mas hoje vendo, eu posso definir dessa maneira. Continuei trabalhando até que eu comecei a ver essa necessidade do mercado, que era a gestão da carreira, porque tinha muitas bandas e artistas que me procuravam. E eu vejo que isso é muito nebuloso na cabeça de alguns artistas também, porque eles não necessariamente precisam de um investidor, embora precisem de dinheiro. Precisa dessa outra pessoa cuidando dessa parte, porque a banda está muito inserida no departamento de criação, no departamento artístico, né? Que é de compor e de executar essa composição, entretenimento, show e etc. Então eles precisam ter alguém trabalhando no projeto também. Então quando isso ficou claro para mim, eu comecei a realmente prestar esse serviço e me situei e falei, eu sou uma agência de produção artística, produção executiva, e comecei a trabalhar com isso, deu um norte legal, eu falei, é por aqui. E aí quando eu comecei a fazer esse trabalho, surgiu um projeto que é o Trio IE, que quando eu vi eu estava como empresário, né? Então eu aprendi a ser empresário ali, aprendi a negociar com uma gravadora, entendi um pouco mais dessa negociação contratual, né? Essa parte legal do que é estar com uma gravadora, de que é estar com um escritório artístico também, porque além da gravadora o Trio IE, a gente tinha os parceiros, né? Que era um escritório que fez um trabalho sensacional, né, a LMS, de suporte, de agenciamento, empresariamento. Mas mesmo assim, não estava claro se eu ia ser um prestador de serviço, um empresário, ou como é. Até que realmente eu cheguei num ponto que eu falei, olha, definitivamente eu não quero ser agente, não quero ser empresário, não me sinto bem com essa função, não me dá prazer, embora talvez em alguma ocasião ou outra seja mais rentável. Não é o meu foco esse rendimento, é meu foco o prazer de estar trabalhando no projeto. E aí eu mudei até a denominação, a descrição do trabalho da Seta Reta, que agora é Seta Reta, a gestão da carreira musical. É isso que eu faço, a gestão da carreira musical, que é pegar o artista e desenvolver, passar por todo esse fluxograma até chegar naquele ponto de ter aquele single, de ter aquele material que vai levar o artista a outro nível. Se eu fosse escrever um passo a passo do meu trabalho, geralmente o artista vem e fala assim, eu quero viver de música, eu quero performar melhor, e é isso. Aí o que eu faço é entender quais são as necessidades reais, o que ele tem de ponto forte,
o que tem de limitação ou ponto fraco. A gente faz essa análise, né, juntos. Eu faço muito rápido, né, já pela experiência, né? E aí a gente cria um planejamento e no decorrer desse planejamento muitas coisas vão se apresentando. Então aí a gente trabalha a composição, aí a gente escolhe, determina quem vai fazer a produção musical, trabalha a imagem, trabalha uma série de pontos, né? E sempre levando o artista a que ele esteja à frente ou que ele execute. Ele não pode se restringir a simplesmente aparecer no dia do show e tocar. Senão ele não vai performar, ele vai ter problemas na carreira, né? E quanto mais ele delegar e menos ele colocar atenção, mais ele paga de honorários, né? Para quem for fazer a gestão das redes sociais, para quem for... Tudo que for fazer para ele vai ficando mais caro, né? É que nem a mãe que ela não encosta no filho, é a babá. Ela vai pagar mais para essa babá. É a mesma coisa, não pode ser a babá que vai cuidar da carreira dele. Inclusive teve um caso muito interessante, tem um projeto aí onde o líder, o vocalista, o que fazia os investimentos no projeto, me consultou, falou, eu vou começar o projeto com você, mas eu vou contratar um produtor para ele fazer com você a consultoria e ele fazer o trabalho. Eu entendi que ele não ia fazer nada, ele ia ficar jogando videogame, tocando, fumando maconha, não sei, fazendo alguma coisa dessas aí que não ajuda na carreira. Ia contratar alguém, eu falei, não, então nem contrata, fala pra ele fazer, porque aí não tem resultado, né? Então no passo a passo é isso, é mostrar para o artista que ele pode fazer, que ele é responsável por cada uma dessas atividades, mesmo que ele não vá fazer, ele tem que estar apto a entender o que é o impulsionamento, ele tem que entender como funciona o canal dele do YouTube, ele tem que entender os analytics, ele tem que entender como é que é, por exemplo, aquela plataforma que o Spotify disponibiliza, o Spotify para artistas. Quando o cara fala, eu não entendo disso, eu não sei disso, eu falo, porra, velho, vamos, sai do transe, né? Então é levar o artista a esse entendimento, a essa autonomia, e depois que a gente lança, ele também acompanhar e ficar atento a tudo isso. Então, a composição, a produção musical está muito dentro desse planejamento e na execução do planejamento. A maioria dos projetos que me procuram é justamente para sair desse nível que ele está para 5 níveis acima. A maioria, eu quero mudar de fase. Então cada um realmente tem o seu tempo para isso. Uns falam em 2 meses, outro vai fazer em 1 ano, outro em 3. Cada um tem seu tempo. Eu sempre cuido muito para que o artista não fique ansioso, apreensivo com isso e queira pular etapas. Sempre, isso aí é quase uma unanimidade. Eu entendo que a internet facilitou muito. Nós temos ferramentas para criar o material, para criar o conteúdo. Nós temos ferramentas para distribuir. Então a autonomia hoje ela é muito maior para um artista. Não é como há 30 anos atrás que você tinha que ter uma gravadora ou tinha que ter certos recursos. Hoje é mais acessível. Mas esse acesso, essa acessibilidade, ela não precisa implicar uma ansiedade para chegar logo e pular etapas. Por mais rápido que o mundo esteja, é um processo, ele vai se desenvolvendo. Tem que passar por isso, tem que fazer. Mas quando acontece isso, eu sempre bato na tecla, eu seguro, puxo sempre pro chão. E alguns entendem isso mais cedo ou mais tarde, mas sempre acabam entendendo e performando, né? Sim, eu tenho honorários, eu sou um prestador de serviço, eu não sou um investidor de artistas e não pretendo ser. Eu realmente presto um serviço, eu sou um parceiro nesse sentido de contribuir para que o projeto avance, mas sendo remunerado para isso. Esse é o meu modelo de trabalho e de forma nenhuma o meu trabalho e meu direcionamento é inacessível. Só se o projeto realmente não quiser e tiver outras prioridades. Porque dentro do mercado da música, os meus honorários eles são um dos mais acessíveis assim, em relação aos valores de outros atores, né, outros serviços que estão disponíveis. O perfil de cliente que me procura é um artista independente que investe na sua carreira. Começa daí. Dentro desse perfil, quem faz o investimento são os familiares. Há casos que eles conseguem investidores,
Há casos que eles conseguem, o grupo já existe, eles conseguem levantar verba para investir na carreira de outras atividades que eles têm. Em muitos desses projetos eu comecei a ver e aprender que é possível você gerar recurso financeiro através de criatividade e trabalho paralelo, né? Tem gravadoras também que procuram o meu trabalho, selo, enfim, para todo mundo que realmente quer desenvolver a carreira, quer chegar em algum lugar, eu consigo atender e eles procuram o meu tipo de serviço. Chego aqui no escritório em torno de 9 da manhã e aí geralmente nesse horário eu começo a fazer as mentorias online, né? Para pessoas que moram em outro estado, outra cidade ou até mesmo aqui, mas esse trabalho. Tem a Thaís que trabalha aqui comigo, que está na parte administrativa e algumas questões operacionais. E atendo os projetos que fazem a consultoria completa, a consultoria presencial. Então geralmente a gente faz reuniões de 2 horas, onde a gente revê alguns pontos, a gente faz planejamento, a gente acompanha como que está indo e determina as próximas ações. Recebo alguns parceiros também, o pessoal da editora com a qual eu trabalho, o pessoal da gravadora, marcas que eu tenho relacionamento, muitas pessoas que estão prestando serviço para os artistas que eu trabalho, o dia inteiro ocupado. Um dia típico fora do escritório, né? Geralmente é que eu tenho que ir ou no estúdio para acompanhar, para ver alguma mixagem, ou para ver alguma produção, ou na produção de foto, ou na produção de clipe, e reuniões externas, né? Reunião em gravadora, reunião no escritório de alguma marca, ou acompanhar algum artista em alguma reunião. Então é basicamente isso. Então, os 2 casos que eu atuo como empresário, eu sou sócio do projeto, é o Mar Aberto e a Sabrina Lopes. Gosto muito de trabalhar com eles. Não tive as experiências negativas que eu já presenciei em outros projetos e que eu tive também em outros projetos que eu estava empresariando, porque os artistas eles são muito comprometidos com a carreira, são diligentes, eles estão sempre cumprindo com os compromissos, sempre focado, acorda, vive o dia e dorme pensando na carreira, não há outras prioridades, né? Porque o que pega, né, o que me tira o prazer de fazer esse tipo de trabalho é quando só o empresário, só o agente ele pensa na carreira, e aí o artista ele divide, né? Então a parcela que ele coloca de energia e do dia no projeto não é suficiente para o projeto andar. Então nesse caso específico todo mundo está trabalhando focado pro projeto, então ele anda melhor, é prazeroso de trabalhar, não tem problemas bobos, né, que vêm por causa dessas distrações. E como aconteceu isso foi sem querer. No decorrer do trabalho se apresentaram situações onde, quando eu vi, eu já estava envolvido, estava sócio no projeto e trabalhando. Não descarto a ideia, pode ser que aconteça no futuro de participar de algum projeto, mas com um modelo de negócio de sociedade ajustável, né? Mas o artista ele tem que ter uma performance muito alta, senão não tem interesse algum. Bom, a mentoria ela surgiu através de uma demanda de artistas de outros estados, né? Que eu não conseguia atender pela posição geográfica. E, enfim, cheguei nesse formato de atender online e funciona muito bem. Melhor ainda do que eu imaginei que pudesse funcionar. Então, basicamente, ele é estruturado em 5 pilares, onde tem os fundamentos que a gente aborda, que precisa ter para a carreira andar, que a gente fala muito sobre as metas, como gerar recurso financeiro, que com iniciativa e criatividade é possível, porque às vezes tem muito projeto que fica refém de encontrar um investidor, então ele faz estratégias, coloca tempo, coloca dinheiro para achar um investidor. Então há um outro caminho também onde a gente pode seguir trabalhando com os recursos financeiros, dinheiro limitado, mas a gente chegar no ponto de despertar o interesse de um investidor, algum recurso assim. Então esse primeiro pilar, a gente fala disso, das metas, dos objetivos, de um planejamento financeiro, como gerar recursos, né? Como fazer um planejamento estratégico. O segundo pilar, ele é segundo, não é porque ele é menos importante ou nada, mas é uma sequência que ela foi estipulada assim para dar uma visão melhor e para ter um resultado. Então fala sobre o desenvolvimento artístico,
que aí a gente aborda, reflete, pensa juntos no conceito do público. Se está casando, né? Se está juntando, como por exemplo, eu vi que escalaram o Carlinhos Brau para tocar num festival de rock e o público não reagiu bem, porque é fora de contexto, né? Não justifica aquela atitude, mas só para exemplificar. Então é muito importante nesse ponto desse pilar entender isso, né? Entender qual é o seu público, o que você está falando, o que você tem a dizer, se casa, se está sendo dito de maneira que vai atingir o seu público, né? Aí a gente aborda as composições, a força do repertório, que isso é o que vai ajudar o artista a conectar, que vai ajudar ele a performar bem para ele conseguir viver de música, nesse pilar. Aí os demais a gente fala sobre questões que são importantes, como o terceiro é a produção executiva, que tem todo esse cronograma de ações, prazos, como fazer, como se organizar. O quarto pilar é como você lança o seu projeto. Tem muitas pessoas que gravam o material e guardam para si esperando o momento certo, esperando ter a melhor sonoridade. Ele fica com excesso de perfeccionismo, de insegurança e não lança. Então a gente fala muito disso nesse pilar e ajuda o artista a sentir confiante e ver a importância que é desse lançamento. E por último, que é a entrega do serviço, que é o show, né? E aborda um pouco, fala como é a venda de shows. Então é isso, é a entrega, o show em si e depois a venda de shows. Então esses 5 pilares são as questões fundamentais para um projeto entender e trabalhar melhor e com isso se aproximar daquela meta que é viver de música. Essa mentoria ela é feita para qualquer nível de artista, mas o ideal é que o artista realmente esteja decidido a fazer. Quando ele está decidido a fazer, mesmo que ele esteja sem dinheiro, que esteja faltando algo, algum recurso, ele vai fazer. É por isso que às vezes a gente vê pessoas com um problema físico que está executando bem alguma atividade. É a decisão. Então isso a gente percebe. Então quando um artista ele realmente decidiu, independente do nível que ele está, essa mentoria ela pode realmente orientar, ajudar consideravelmente. A consultoria para qualquer nível de artista, ela é presencial, nós temos acompanhamento também de videochamadas e acompanhamento diário por telefone, pelo WhatsApp. E aí tem um acompanhamento, acho que a palavra não seria rigoroso, mas tem um acompanhamento bem próximo das ações do artista. E, por exemplo, na consultoria a gente temos tempo para ouvir as composições, procurar composições, né, analisar antes de entrar em estúdio. Na mentoria ela tem um direcionamento, mas a pessoa faz por si. Não que isso queira dizer que ela não vai ter resultados, ela tem. Tem mentorados que estão fazendo isso, né, e estão tendo resultado. Mas quando um projeto ele disponibiliza de receita, de verba para investir na consultoria, ele pode ter é como se fosse um personal. Então a gente trabalha juntos na composição, tento linkar com vários tipos de compositores. Não é uma obrigatoriedade que eu vá conseguir, porque às vezes um compositor não quer compor com determinado artista, mas eu faço esse trabalho, entende? A gente trabalha juntos nisso, organiza as composições, acho que de forma como a pessoa nunca organizou, vai trabalhando isso, aprimorando, até chegar o momento de ir para o estúdio, de gravar, e depois que está gravado, que está pronto, aí tem uma estratégia de lançamento, um trabalho, você acompanha a progressão, a performance desse single, se prepara para o próximo, trabalha a carreira, né? Mas bem de perto, é um personal mesmo. Eu procuro atender o máximo de projetos possível. E eu entendo que o artista independente ele tem uma verba limitada e a saúde financeira do projeto é muito importante. Então tem a imersão, que ela funciona no período de 8 horas. Há uma reunião prévia onde é listado tudo que o artista quer, qual é a visão dele, o que ele quer atingir e o que ele considera que está atrapalhando ele no momento. Quando a gente se encontra, ela é feita de maneira presencial. A gente vai abordando tudo isso, eu já chego preparado para atender todas essas questões. E aí a gente reforça o que está bom, valida, ele tem certeza disso e a gente continua trabalhando dessa maneira e reverte para o que é negativo, para positivo, elimina e insere
novas práticas. E com isso ele vai performar muito bem. Tem uns 3 cases assim recentes que eu fiz a imersão, que eles estão tendo muitos resultados e eu fico muito contente. Agora, a imersão, ela é individual, no máximo até 2 pessoas, 3. O workshop, ele é de 6 a 10 pessoas. E aí eu faço isso, eu pego quais são os objetivos, as dificuldades, e isso é muito legal, que há uma troca. Um aprende com o outro. Às vezes o que é o problema para um projeto, para uma pessoa, esse outro projeto a pessoa solucionou. Então isso é muito interessante, que no workshop tem essa troca. Na imersão, são 2 ou 3 pessoas, mas do mesmo grupo, da banda. A imersão ela não funciona quando são 5 pessoas. Ela funciona dessa maneira, né? Porque aí estende alguns tipos de diálogo ou discussões que desfoca. Então ela é um personagem bem específica para aquele projeto. O workshop é para pessoas de projetos diferentes. Daqui para frente a gente vai colaborar com esses projetos musicais com diversos serviços, né? Vou ter palestra, workshop com temas diferenciados, o Song Camp. Eu vou fazer aberto também para pessoas de fora para trabalhar as composições. Tem o livro que a gente vai lançar e tem o curso de vendas, ele vai ser online. Isso vai ajudar bastante todos os projetos. Qualquer pessoa que se dedicar a essas informações, ela vai conseguir vender show. E aí, obviamente, no decorrer do ano, a gente vai criando mais serviços e produtos para atender esses artistas que querem performar melhor na sua carreira. Uma vez um produtor musical me fez uma pergunta. Ele falou, pô, cara, por que você acredita nesse pessoal que é tão iniciante, que não tem talento? Eu não tinha me feito essa pergunta. Parei para pensar, eu respondi para ele, cara, não é que eu acredito neles, eles estão acreditando em mim. E eu vejo desenvolvimento e eu estou trabalhando para desenvolver. Então ali ficou claro para mim, eu tive uma constatação de que o meu trabalho é desenvolver esses talentos. Tem pessoas que nascem com um determinado dom e esse dom a gente consegue trabalhar e ter resultados num período mais curto da vida. Mas tem pessoas que têm esse desejo, têm o dom, mas ela precisa desenvolver. A única coisa é que ela precisa um pouco mais de tempo. Então o meu trabalho é para isso. É para desenvolver esses artistas, desenvolver esse talento e colocar ele em outro patamar. Todo mundo que passa por algum tipo de serviço, seja uma conversa de 1 hora online, uma mentoria, a consultoria completa, ela termina isso já com uma outra cabeça, com outro entendimento. Ela com certeza ela vai agir melhor, com mais eficiência. Isso é quase uma unanimidade das pessoas que eu trabalho, eles me falam isso. E isso é o que me empolga, isso é o que eu gosto de fazer, é a minha missão, que é desenvolver esse talento para que ele possa ter um resultado muito melhor do que ele vinha tendo. Dentro de tudo isso, a capacidade de compor é muito importante. Tem que desenvolver isso. Ser um comunicador. É um comunicador com empatia, entender o público, saber falar com o seu público, se colocar no lugar do público, porque isso é o que gera uma conexão. Ser obstinado, porque isso é muito... A área da música ela não é tão simples. Você precisa colocar um pouco mais de energia, um pouco mais de empenho, mais capacidade também. Tem que ter essa obstinação. É muito importante você ter consciência da imagem, né? Não subestimar a moda. A moda, ela se comunica. Então tem esse conjunto de fatores que juntos são importantes de trabalhar. Existe uma infinidade de questões, né? Não é uma coisa isolada aqui ou ali. A gente tem que entender tudo isso, juntar e ter um projeto bem definido nisso, bem estabelecido para trabalhar melhor e como consequência ele vai conseguir viver de música. Eu não subestimo e não desacredito de ninguém. Todo mundo é capaz de se desenvolver e chegar onde quer. Isso eu tenho convicção plena. Eu me coloco à disposição, né, para todos os artistas aí que ou não começaram ainda ou que já começaram, não tiveram uma boa experiência, trabalharam em outros locais e se frustraram, né? Eu estou aqui à disposição, eu tenho uma missão muito firme em te ajudar na carreira, né? Em fazer você andar. Então pode contar comigo, que eu estou aqui fazendo um trabalho comprometido e muito bom e assim será por mais tempo.